Oi, gente, bom dia! Olá, bom dia! Espírito Santo recebe 36 pacientes de Manaus. Eles vieram se tratar da Covid-19 e estão internados no Hospital Jaime Santos Neves, na Serra. Os leitos foram oferecidos pelo governo do estado depois do caos gerado pela falta de oxigênio nos hospitais do Amazonas. O terror da guerra do tráfico em Cariacica. Um homem morreu em confronto com a polícia no bairro Santa Rosa. Militares investigavam uma denúncia de ataque entre gangues. Bateria de celular explode e causa incêndio em Viana. Uma jovem mexia no aparelho quando ele começou a soltar faísca e fumaça. Casal suspeito de matar manicure é preso na Serra. A mulher detida era amiga da vítima. E hoje tem inauguração do terminal de Itaparica, em Vila Velha. Finalmente, né? Depois de mais de 2 anos fechado, ele volta a operar. Será reaberto ao público na próxima segunda-feira. E no próximo domingo é dia de Enem. São mais de 49 mil candidatos na disputa aqui no estado. Uma vantagem agora pode ser a evasão. A maioria dos concorrentes faltou na primeira fase. Foi nos Sinais de Vila Velha que o Tiago descobriu uma forma de complementar a renda da família. Ele vende água mineral. E o diferencial é a beca, claro. Visual caprichado e com direito à gravata borboleta. Tudo isso para servir com elegância os clientes. Agora sim você vai ver, ó, a dica do chefe. Tem receita de cookie com gotas de chocolate, delícia, receita super em conta, fácil de fazer e maravilhosa. Já quero experimentar, hein? Olha isso tudo e muito mais no retorno do TN1. Fica com a gente. 11h43, TN1 está de volta. O Espírito Santo recebeu 36 pacientes de Manaus que vieram para cá se tratar da Covid-19. São pessoas que enfrentaram o caos da falta de oxigênio em hospitais do Amazonas. Pois é, diante do risco de mais mortes, o governo do estado ofereceu leitos para a internação dos doentes. Eles chegaram ontem à noite em 2 voos. Estão internados no Hospital Jaime Santos Neves, na Serra. O avião da Força Aérea Brasileira chegou ao antigo aeroporto de Vitória por volta de 8h30 da noite. O primeiro voo trouxe 18 pacientes com Covid-19 que foram transferidos de hospitais de Manaus, capital do Amazonas. Um comboio com 18 ambulâncias e 6 viaturas da Polícia Rodoviária Federal já esperava no local. Cerca de meia hora depois que a aeronave pousou e os pacientes foram transferidos até as ambulâncias, o primeiro comboio deixou o aeroporto e seguiu para o Hospital Jaime dos Santos Neves, na Serra. 6 profissionais da saúde também vieram no voo que trouxe os pacientes. A aeronave fez uma parada técnica em Palmas, no estado do Tocantins. Os pacientes que chegaram ao Espírito Santo são pessoas em estado estável da doença e que não precisam de leitos de UTI. No Jaime, os pacientes foram internados nos leitos de enfermaria e vão ficar isolados dos pacientes capixabas. Na última semana, o governador Renato Casagrande disponibilizou vagas na rede estadual do Espírito Santo depois da falta de oxigênio para tratar as pessoas infectadas pela Covid no estado do Amazonas. Um outro voo com mais 18 pacientes de Manaus chegou ao estado na madrugada desta sexta-feira. Eles também foram transferidos para o Jaime. Então a gente vai ao vivo para lá, para o Hospital Jaime Santos Neves, onde a repórter Manuela Machado traz mais informações para a gente. 11h45, bom dia para você, Manu. Olá, Bruna, George, bom dia a todos que acompanham o TN1. Como vocês acompanharam na reportagem, ontem à noite 18 pacientes de Manaus chegaram e nesta madrugada, por volta de 1h da madrugada e 45 minutos, outros 18 pacientes também chegaram aqui ao Espírito Santo. Às 2h da madrugada, eles chegaram até o Hospital Referência no tratamento da Covid-19, o Jaime Santos Neves, que fica no município da Serra. Esses pacientes estão com uma equipe que também veio de Manaus, exclusivamente para atendimento deles. E de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, eles ocupam 29 leitos de UTI, mas existem vagas de UTIs também para os capixabas. Os leitos de UTI não estão lotados. Então, assim, a Secretaria deixa, os capixabas mais tranquilos em relação a essa informação e dando esse apoio, porque diante desse drama vivido por Manaus,
né, capital do Amazonas, devido a esse problema da falta de oxigênio, várias pessoas morrendo, um drama vivido por várias famílias. Então, vários estados ficaram sensibilizados e resolveram ajudar disponibilizando leitos de UTI. E daqui a pouquinho eu retorno aqui no TN1 com um especialista, um representante da Secretaria Estadual de Saúde, que vai explicar, né, vai dar detalhes de como nós e essa equipe de Manaus vai acompanhar esses pacientes que chegaram ontem e nesta madrugada. Eu volto com vocês e até daqui a pouquinho. Tá certo, Manu, a gente aguarda aí as suas informações. Manu, pelo que eu entendi, acho que não está ali no Hospital Jaime, ela deve estar próxima à Secretaria Estadual de Saúde para dar daqui a pouquinho mais informações para a gente. E a gente aproveita então esse assunto para atualizar os números da pandemia. Aqui no estado, gente, 25 pessoas morreram nas últimas 24 horas vítimas do coronavírus. Mais de 1.600 novos casos foram confirmados. Vamos acompanhar aí na tela. Já são mais de 282 mil casos confirmados da doença até o momento. Mais de 263.400 pacientes conseguiram se recuperar da doença. 5.615 vidas já foram perdidas desde o início da pandemia. Olha, gente, o aplicativo do Ministério da Saúde que indicava o uso da cloroquina e de outros medicamentos na prevenção e também no tratamento do coronavírus saiu do ar. Pois é, para especialistas, não há tratamento precoce para combater a Covid-19. O mais importante é manter as medidas de segurança, uso de máscara, álcool em gel e isolamento. Hoje, Dona Zenaide completa 67 anos. E o melhor presente que recebeu? Um livramento dessa Covid, porque é uma doença que está assustando muito. Dona Zenaide sempre se preveniu, mas após receber a visita da irmã, foi diagnosticada com a Covid-19. Não ficou internada, mas teve vários sintomas. O marido dela, seu Antônio, de 75 anos, sempre usa máscara e não foi contaminado. E agora o casal segue redobrando os cuidados em casa para evitar a contaminação pela Covid-19, seguindo aí todos os protocolos de segurança. Segundo especialistas, é importante, assim que apresentar qualquer sintoma, procurar uma orientação médica. Caso não tenha sintomas, não é aconselhável tomar nenhum remédio, porque estudos apontam que não existe um tratamento precoce contra o coronavírus. Tanto que o aplicativo do Ministério da Saúde, que recomendava o uso da cloroquina e azitromicina, foi retirado do ar nesta quinta-feira. Não existem trabalhos científicos que comprovem a eficácia desses medicamentos na prevenção ou no tratamento precoce da Covid-19. Essa é que é a questão básica. Até em relação a vitaminas consideradas boas para a imunidade, é fundamental a orientação médica. Remédio tem efeito colateral, né? E medicamentos, às vezes, em doses mais altas do que aquelas preconizadas para o seu uso efetivo e o seu uso convencional, esses medicamentos provocam efeitos colaterais. E esses eventos adversos podem ser mais complicados do que uma doença que ela acha, às vezes, que tem e não tem. Então, medicamentos só devem ser utilizados com orientação médica e no momento adequado para que elas realmente funcionem e ajudem as pessoas nesse momento tão dramático desta pandemia que nós ainda enfrentamos. O infectologista ressaltou ainda que mesmo com a chegada da vacina contra a Covid-19, precisamos continuar com os cuidados para evitar a contaminação. É sempre bom lembrar que nós temos uma vacina que já está aí, né? Infelizmente, o número de doses ainda não é suficiente para a cobertura geral da população. Mas é muito importante que a gente lembre que a vacina está aí, que nós devemos nos proteger nesse momento com as medidas eficazes e aguardar que a vacina seja aplicada de forma universal. Pois é, a gente vai agora às notícias policiais. Ontem nós mostramos aqui no TN um vídeo que criminosos aparecem ostentando armas e fazendo ameaças a traficantes rivais. Olha, não demorou muito e a polícia apreendeu uma dessas armas. Foi em Cariacica, onde um ataque estava prestes a acontecer. Quem tem mais detalhes é a repórter Suzy Faria. Bom dia, Suzy. Bom dia, Tênis. Bom dia a todos que acompanham o TN1. Como vocês acompanharam na reportagem, ontem à noite, 18 pacientes de Manaus chegaram ao Hospital Jaime Santos Neves, na Serra. Os leitos foram oferecidos para internação dos doentes. 5.615 vidas já foram perdidas desde o início da pandemia.
Bom dia, George, Bruna, amigos do TN. Pois é, esta semana nós estamos mostrando a situação de bairros ali em Cariacica que estão em confronto com a polícia, com os rivais. Mostramos a situação de Marcílio de Noronha, que é Viana, junto com o bairro Operário Industrial no início dessa semana. E ontem fizemos uma matéria lá na região do bairro Santa Rosa, Aparecida e também Flechal, mostrando a movimentação dos rivais que tentam expandir aí o seu tráfico de drogas para outros bairros. Pois bem, ontem nós mostramos um vídeo em que aparecem diversas armas com uma gangue, a gangue do bairro Santa Rosa, que tem o objetivo de invadir ali o bairro Aparecida e pegar os pontos do tráfico ali. Só que, exatamente ontem, quando os policiais fizeram aí o avanço ali no bairro, o que aconteceu? Ontem teve o confronto com a polícia. Lembra que na matéria de ontem, George e Bruna, eu mostrei para vocês que os policiais conseguiram evitar um confronto sangrento que poderia acontecer ali, porque passaram em preventivo e espantaram os meninos que estavam se preparando para o ataque. Só que ontem aconteceu o contrário. Os policiais acabaram recebendo denúncias anônimas de que o ataque ia acontecer, conseguiram saber, inclusive, onde é que eles estavam e foram lá para o local. Acabou tendo um confronto, uma pessoa nesse confronto acabou morrendo. Eu fui lá hoje de manhã para mostrar onde foi o local e conversei com as pessoas ali. Vamos ver agora na matéria que eu fiz hoje pela manhã, lá no bairro de Santa Rosa. A arma ostentada nesse vídeo foi apreendida ontem. Ela e mais essa metralhadora caseira. Foi o resultado da ação da Polícia Militar no bairro Santa Rosa, em Cariacica. De acordo com o porta-voz do 7º Batalhão, a PM recebeu denúncias de que homens armados estariam escondidos nesta região do bairro Santa Rosa, preparando mais um ataque contra o bairro Aparecida. As equipes que realizavam as ações de patrulhamento naquela região, e esse indivíduo, houve uma resposta proporcional a essa agressão que ele realizou em desfavor dos policiais e posteriormente ele foi a óbito. Em relato à polícia, os PMs envolvidos contaram que cercaram a área e, ao surpreender os homens, encontraram vários deles armados. Ao avistar os policiais, o grupo teria atirado. A arma, de acordo com os policiais, estava com um baleado. Era a mesma pistola que aparece no vídeo onde o grupo rival ostenta o poder de fogo e provoca os rivais. Recebemos algumas denúncias de moradores daquela região, pelos meios que foram socializados, principalmente 181 e 190. Com essas informações, houve a possibilidade de um direcionamento com maior qualidade desses recursos e houve a possibilidade da apreensão desse armamento. No depoimento à polícia, os policiais militares disseram que assim que deram voz de prisão para os 5, eles correram e atiraram contra eles. Um deles acabou ferido e vindo cair aqui, nessa propriedade. Os policiais ainda contaram que o rapaz estava de posse de uma pistola e levantou a pistola, mesmo caído aqui ferido, para tentar acertar os policiais que atiraram. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. E também não teria sido identificado. Mas com ele estava uma das pistolas que aparece no vídeo, onde a gangue ostenta as armas que tem. Os outros 4 envolvidos nesta ação conseguiram fugir. Mas esse não foi o único confronto envolvendo a Polícia Militar ontem em Cariacica. Crivado de tiro está o veículo em que os ocupantes teriam atirado contra uma viatura da Polícia Militar na região do bairro Operário. O motorista não obedeceu à ordem de parada da polícia. O fato aconteceu por volta de 11h30 da noite, perto do Morro da Mariazinha, conhecido pelo intenso tráfego. Apesar dos tiros, ninguém foi ferido e nenhum dos ocupantes também do veículo foi preso. Pessoas tiverem informações que possam auxiliar as forças de segurança, que apresentem as informações por meio dos veículos que existem, 190, 181, que permitem uma ação melhor direcionada, mais qualificada, para que esses criminosos eles continuem sendo presos, e essas armas retiradas de circulação. Pois é, George, Bruna, vocês viram aí, é uma situação que está bem complicada naquela região.
Nós conversamos com algumas pessoas lá no bairro Santa Rosa, 2 meninas que se identificaram como prima do rapaz que morreu. Elas contaram para a gente o seguinte, que o nome dele seria Davidson Pereira, ele seria de Minas Gerais, estava aqui há cerca de 1 semana para visitar a família que sentia bastante saudade, a tia, as primas, e ele ontem teria saído com esse pessoal e não voltado para casa até hoje pela manhã. Esse rapaz, esse menino, na verdade, que foi morto aí nessa ação, nesse confronto que acabou baleado e morreu, ele teria, gente, entre 13 a 14 anos de idade. Informações que foram passadas aí pela família, pela prima. Ainda tentei me certificar com ela, sabe, George e Bruna, perguntando se realmente era esse garoto que veio aí de Minas para visitar a prima e tal. Ela me garantiu que sim, porque até aquela hora que nós estávamos ali no bairro, o menino, o Davidson, não tinha aparecido. E que eles já teriam entrado em contato com a mãe dele, que moraria em Belo Horizonte, para que ela pudesse vir aqui fazer o reconhecimento e a liberação do corpo desse garoto lá do DML. É uma situação bem triste. Mesmo que esteja envolvido no crime, é um garoto, é uma criança que pode estar fazendo parte aí disso. Os moradores também reclamaram bastante que quando são invadidos, quando aquela região é invadida pela gangue rival lá do Morro do Quiabo, eles sofrem muito, porque qualquer um que estiver na rua, independente de ser envolvido no movimento, não ser, corre o risco de ser atingido por um tiro. Bem, a Polícia Militar esteve trabalhando lá enquanto nós estávamos no bairro para apurar todas essas informações. Viaturas passaram em todas as regiões ali várias vezes. Tanto que ficamos sabendo agora há pouco que em uma dessas passagens, esses preventivos feitos lá, a Polícia Militar acabou prendendo 3 pessoas, 3 indivíduos que estavam com radiocomunicador e também com arma. Inclusive, a arma que eles apreenderam, uma dourada, aparentemente dourada, também aparece nesse vídeo que é atribuído à gangue do bairro Santa Rosa, que estava tentando invadir o bairro Aparecida. Ou seja, desde que as reportagens foram ao ar mostrando essa ostentação aí, 3 armas já foram apreendidas, 2 delas que aparecem nesse vídeo que vocês estão vendo aí. 2 pistolas e uma submetralhadora de fabricação caseira. Agora, mudando um pouco de assunto, vamos falar de uma coisa boa, também relacionada à polícia. É que hoje o Departamento de Narcóticos, o DENARC, ele fez uma apresentação do que foi para a delegacia, para o departamento, o ano de 2020. George e Bruna, mais de 4,5 toneladas de drogas foram apreendidas. Quase 2 toneladas de maconha aí, só pelo DENARC, numa operação junto com a Força Nacional, em que a droga estava escondida no fundo falso de um caminhão. O delegado Tarcísio Ottoni e também o delegado Darcy Arruda, chefe da Polícia Civil, falaram hoje sobre isso. E o delegado fez uma explanação aí de como foi esse ano e das drogas que eles apreenderam. Inclusive, drogas sintéticas que vêm diretamente aí da Europa para cá, que aqui no Brasil ainda estão entrando e já se encontram no Espírito Santo. Vamos ouvir o delegado Tarcísio Ottoni. O Departamento de Narcóticos vem trabalhando estrategicamente para retirar grande quantidade de drogas do mercado, além de fazer prisões de traficantes importantes na cadeia hierárquica do tráfico. São drogas que atingem a saúde pública e também são responsáveis pela criminalidade violenta no nosso estado, em especial dos homicídios. O DENARC, em 2020, fez a maior apreensão de drogas da sua série histórica, retirando 1,8 toneladas de maconha das ruas. Em 2020 também fizemos uma destruição recorde de drogas, foram 4,5 toneladas de drogas, além de prisões de mais de 120 traficantes e mais de 40 armas apreendidas. Estou com uma colinha aqui, Jorge e Bruno, para poder falar aí sobre as apreensões. Foram 128 suspeitos de tráfico de drogas presos, também 48 quilos de crack, 32 quilos de cocaína, 45 armas apreendidas, mais de 3 mil munições, 238 mil reais em dinheiro e 7 mil dólares, todos
tudo apreendido aí em mais de 480 operações realizadas pelo DENARC somente aqui na Grande Vitória. É com vocês aí, Jorge, Bruna. Balanço positivo, né? Muita droga tirada aí das ruas, das mãos de traficantes, de criminosos. Olha, gente, susto em Viana. A bateria de um celular explodiu e causou um incêndio em uma casa. A família, dona da residência, perdeu praticamente tudo. Uma jovem mexia no celular quando ele começou a soltar faísca e fumaça. No susto, ela soltou o aparelho, que caiu em cima do colchão, e as chamas logo se alastraram. Não sobrou praticamente nada. A casa inteira foi tomada pelas chamas. A família perdeu quase tudo. A residência tem 4 cômodos e fica no bairro Ipanema, em Viana. A proprietária diz que o incêndio começou, acredite, depois que esse celular explodiu. Minha nora e meu filho estavam dormindo. Aí ela ela falou que acordou e foi mexendo no celular. Aí ele começou a sair faísca, nisso ela se assustou e jogou o celular para cima, aí bateu no peito do meu filho, aí já caiu já pegando fogo. Eu acredito que deve ter estourado, né? E eles tentaram apagar, mas só deu tempo de escorrer. Ela morou na casa por 3 anos, junto com os 4 filhos. O fogo começou por volta do meio-dia desta quinta-feira. Esse aqui é o quarto em que dorme a dona da residência. Eu não sei se você está percebendo daí de casa, se está conseguindo enxergar, mas existe um pouquinho de fumaça aqui no ambiente. E a dona da casa dorme nesse quarto junto com o filhinho mais novo dela, de 4 anos, que fica nesse berço. Por sorte, os 2 não estavam aqui na hora que o incêndio começou. Ela passou mal quando viu tudo o que tinha em chamas. Quando eu cheguei aqui, a casa já estava em chamas já. Aí quando eu cheguei na porta, eu desmaiei. Aí eu demorei mais de 1 hora, um pouco mais de 1 hora para entrar dentro de casa, para criar coragem, né? Porque eu sabia que o que eu ia ver não ia ser fácil. Os vizinhos uniram forças para conter o fogo até a chegada do Corpo de Bombeiros. A família passou essa noite na casa de parentes que também moram na região. Comecei a entrar em desespero, porque vi as coisas, né? Assim, rapidamente, tudo pegando fogo. Ai, foi uma coisa horrível. Aqui do lado de fora da casa, a gente percebe algumas coisas que a família conseguiu salvar em meio ao desespero. Nesse cantinho aqui, a gente observa algumas roupas pessoais, nesse outro, livros também, roupas de cama, lençóis, enfim. Mais atrás ali, a gente vê o pessoal organizando alguns utensílios domésticos que conseguiram ser salvos e alguns eletrodomésticos também, como fogão e geladeira, que a família ainda vai ver se estão funcionando. Apesar do que aconteceu, ninguém ficou ferido. Agora é lutar para começar a vida do zero. Essa noite eu não dormi, passei a noite toda acordada. Tentava dormir, mas aí vinha as imagens que eu vi ontem pela minha cabeça, que não sai, né? E assim, até então, não sei, está nas mãos de Deus. Olha, de acordo com o Corpo de Bombeiros, os proprietários da residência não solicitaram a perícia. E será inaugurado hoje o terminal de Itaparica, em Vila Velha. As obras começaram em março do ano passado. Até que enfim, né? Quem está por lá é o repórter Felipe Chicarino. 12:04, boa tarde para você, Felipe. Olá, Bruna, George, boa tarde para vocês, boa tarde a todos que nos acompanham pelo TN1 nesta sexta-feira ensolarada, abafada, tá quente, viu? Mas não é para falar do tempo que eu tô aqui não, viu? É para falar, Bruno, eu vou sair daqui, a minha cara feia vocês enxergam e veem todo dia na televisão, mas eu quero que vocês vejam isso aí, ó. É o terminal de Itaparica, para a alegria de mais de 45 mil pessoas que moram aqui nessa região, que usavam regularmente este terminal aqui de Itaparica. Ele vai ser reinaugurado hoje às 18 horas, também conhecido como 6 horas da noite. É um alívio, viu, Bruninha e George? Como eu disse, são 45 mil pessoas que usam regularmente e daí tiveram que ir para outros terminais. O tempo de viagem ficou maior, o tempo de espera também acabou ficando maior. O terminal que foi fechado em julho de 2018, depois que um laudo apontou inúmeras falhas estruturais. Como eu já disse, são 45 mil pessoas divididas em 32 linhas. Ele vai ser inaugurado hoje, dia 25, dia 23 e volta... Hoje é 22, gente.
22 é a inauguração, mas ele volta a funcionar mesmo com os ônibus aqui, saindo daqui, na próxima segunda-feira, dia 25. A próxima segunda-feira. Vou voltar aqui para mostrar. A gente tem essa nova cobertura, porque o espaço físico aqui, ó, embaixo continua o mesmo. O que muda vai ser a cobertura. Segundo o governo do estado, este tipo de cobertura também é usado em estações de metrô na Alemanha, em Berlim, em Frankfurt. Então é a mesma estrutura. Também a estrutura do Maracanã, tá? Da cobertura do estádio do Maracanã, na capital do Rio de Janeiro. E o governo do estado também ressaltou que este tipo de cobertura aqui acaba absorvendo 92% dos raios ultravioletas. Ou seja, teoricamente, vai estar mais fresquinho ali dentro. Pelo menos é o que promete o governo, tá bom? Mas depois vocês contam pra gente se tudo isso é verdade. Porque vocês, 45 mil pessoas que usam aqui regularmente, vão poder dizer pra gente se realmente vai funcionar. Porque eu vou voltar aqui, Bruna e George, na linha do tempo. Vou sair aqui, mostra de novo o terminal. A história do terminal de Itaparica começa ali em 2009, quando é a inauguração. 12 milhões de reais investidos. Só que 4 anos depois, a primeira treta. Em 2013, caiu uma parte da cobertura. Aí em 2015, Bruninho e George, caiu uma outra parte. E 3 anos depois que um laudo apontou aí diferentes falhas nas estruturas, na infraestrutura, aí então o terminal teve que fechar de vez. Isso já são 2 anos e meio. Mas enfim, 2021, janeiro de 2021, traz então a reinauguração do terminal, tão esperado terminal aqui de Itaparica. Vale lembrar também, Jorge e Bruno, como eu disse anteriormente, acabou atrasando a vida de muita gente. Por exemplo, talvez alguma pessoa que morasse, que trabalhasse aqui perto, que saísse da região de Terra Vermelha, tinha que ir lá para outro terminal, terminal de Vila Velha, terminal do Ibis, por exemplo, para só depois chegar no destino. Então vai facilitar a vida de muita gente. Tá muito bonito, a estrutura tá bonita, vai ser uma estrutura que não vai ser tão encalorada, né? Vai ser mais tranquilo, mas a gente tem que ver se não vai dar treta, se vai funcionar. Porque foi inaugurado em 2009, tivemos aí várias tretas, vários problemas. Então hoje, sexta-feira, será reinaugurado o terminal de Itaparica. Mas não funciona sábado nem domingo, tá? Só segunda-feira. Então você que ficava dando aquele rolê doido, né? Passando por todos os terminais, notícia boa para você. O terminal de Itaparica será reinaugurado nesta sexta-feira e começa a funcionar na segunda-feira. Coisa boa, hein? Coisa boa, vai facilitar a vida de muita gente. E que não seja só bonito, mas que também seja funcional e que dure. Porque isso aqui, gente, é dinheiro público e a gente não pode esquecer. Eu volto com você, Bruna e George, feliz com o pessoal aqui da região, o pessoal daqui da região de Terra Vermelha, que enfim vai poder usufruir de um bem público, que é esse terminal de ônibus pertinho de casa. Andar de ônibus já não é fácil. Lotado então, com risco de assalto e sem terminal, coisa boa, não dá. Então vamos lá, hoje, sexta-feira, será reinaugurado então o terminal de Itaparica. A notícia boa que eu trago hoje, viu? George e Bruno, eu volto com vocês. Um ótimo final de semana a todos. 18 horas, reinauguração. Tá certo, Felipe. Obrigada pelas informações. A gente vendo aí a estrutura chamada de lona tensionada, né? A gente espera que seja resistente. E olha como fez falta, principalmente agora na pandemia, o terminal de Itaparica, porque a gente cansou de mostrar as aglomerações no terminal de Vila Velha. Porque era isso que acontecia, as pessoas não conseguiam utilizar o de Itaparica e acaba que tinha que ir para o de Vila Velha e estava ficando muito cheio. Alívio aí, principalmente para os moradores da região 5, Araçás, Nova Itaparica, estava fazendo muita falta esse terminal. Olha, gente, uma tentativa de assalto em Sotelândia, Cariacica, terminou com uma pessoa baleada. O dono de um ferro velho foi surpreendido por um ladrão armado, reagiu e, na luta com o criminoso, um tiro acabou disparado. Na delegacia, o dono do ferro velho não quis gravar entrevista, mas contou da tentativa de assalto que aconteceu em Sotelândia, Cariacica. 2 bandidos entraram no estabelecimento, um deles armado. O suspeito de 26 anos chegou já apontando a arma para a mãe e também para a avó do dono do ferro velho, que não pensou 2 vezes, reagiu, entrou em luta corporal e durante a briga a arma disparou, atingiu a cabeça desse homem de 26 anos. O comparsa dele de 19 anos acabou ficando no ferro velho diante da situação. E um outro que estava do lado de fora, dentro de um carro, daria fuga para os 2, acabou fugindo. A polícia foi acionada e prendeu o rapaz de 19 anos.
Em seguida, foi atrás do terceiro assaltante que estava nesse veículo. O carro foi encontrado no bairro Padre Gabriel, atrás do posto de saúde do bairro, mas o suspeito que dirigia conseguiu fugir. No carro, a polícia ainda encontrou o documento de identificação do suspeito que foi preso. O homem baleado na cabeça foi socorrido e levado sob escolta para o PA de Alto Lage e, em seguida, transferido para o Hospital de Urgência e Emergência em Vitória. O comerciante, que esteve no DPJ de Cariacica durante toda a manhã e prestou depoimento, contou que já foi assaltado no Ferro Velho pelo menos 10 vezes. Olha, a PM afirma que está à disposição da comunidade para falar sobre o trabalho que é feito no local. 2 jovens foram baleados no bairro Santa Marta, em Vitória. Um deles morreu na hora. A vítima foi cercada em um beco e assassinada a tiros. Os crimes têm ligação com a guerra do tráfico de drogas. O corpo da vítima ficou caído numa escadaria do bairro Santa Marta, em Vitória. O jovem de 19 anos foi identificado como Joilson Estevão Teixeira. Ele foi atingido por 2 tiros nas costas que perfuraram o corpo. O crime aconteceu no fim da tarde desta quinta-feira. Os criminosos chegaram pela rua de baixo em um carro branco com vidro escuro e estavam fortemente armados, portando metralhadora e fuzil. De acordo com testemunhas, eles já saíram do carro atirando na vítima, que ainda tentou fugir aqui pela escadaria. Em outra parte do bairro, um outro rapaz também foi baleado e socorrido para o hospital. A tia de Jonilson esteve no local do crime e, abalada com a morte do sobrinho, preferiu não falar com a reportagem. O corpo de Jonilson foi recolhido para o departamento médico legal. De acordo com a polícia, a morte do jovem foi provocada por causa da guerra do tráfico de drogas na capital. A suspeita é que traficantes do bairro da Penha tenham realizado o ataque. Olha, a Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da DHPP de Vitória. Outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada. Sexta-feira, 22 de janeiro. Veja o que é destaque no jornal A Tribuna. Prefeituras de 69 cidades decidem que aulas recomeçam em fevereiro. Na foto principal, Flamengo. Sonho de título segue vivo. Servidores de Vitória não vão ter feriado de carnaval este ano. Tiroteio no pátio de igreja deixa um morto na Ilha do Príncipe. Índia libera vacina e Estado espera mais doses contra a Covid. Empresário reage a assalto e bandido é baleado. E ainda é destaque no jornal A Tribuna. Gás de cozinha já custa R$ 90 e o preço sobe de novo na terça. Qual máscara é mais eficaz? E no caderno AT2, sabores do verão de Guarapari. O governo do estado decretou ponto facultativo no carnaval. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial. Não haverá expediente nos dias 15 e 16 e até o meio-dia do dia 17 de fevereiro. Em relação aos municípios da Grande Vitória, a Prefeitura da capital decidiu que os servidores não terão carnaval este ano. Decisão diferente é a da Prefeitura de Cariacica. Até o momento, os servidores não vão trabalhar no carnaval. Já a Prefeitura da Serra destacou que ainda está sendo analisado se será ou não decretado ponto facultativo no município. E a gente fala agora da expectativa e dos preparativos para o segundo dia de provas do Enem, que acontece nesse domingo. Pois é, Bruno, os candidatos acreditam em chances maiores esse ano, já que na primeira fase do exame, mais de 54 mil inscritos faltaram. Pois é, isso aí, falta um pouco mais de 48 horas para a segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Pois é, e o pessoal de Humanas está tudo preocupado, viu? É verdade, porque, domingo são as questões de ciências naturais e de matemática. Pois é, como é que tá aí? Lembra das fórmulas do dia? Cateto, hipotenusa, triângulo? Pois é, isso aí, a prova é domingo. Chegou. Quem tem mais facilidade com números e fórmulas está mais tranquilo para domingo. É o caso da Ana e da Isabela. Elas se sentem mais preparadas agora do que na sexta-feira passada. É mais tranquilo porque eu me dou bem em matemática e consigo ir bem em física e biologia, então é um pouco mais tranquilo, eu consigo uma nota maior geralmente nesse segundo dia. Agora nessa prova eu estou mais tranquila, mais confiante também, porque são as matérias que eu domino um pouco mais.
A evasão do Enem ano 2000, modelo 2021, foi a maior da história. 51,5% dos candidatos não compareceram. No Espírito Santo, o percentual foi ainda maior, 52,5%. Quase 55 mil capixabas faltaram. O diretor da escola que as meninas estudam acredita que a evasão da primeira prova pode deixar a vida de quem se preparou mais tranquila. Aqueles que fizeram a prova, dependendo da quantidade de questões ou dependendo do nível de dificuldade, isso pode vir a contribuir com uma diminuição, por exemplo, no ponto de corte. Não existe ponto de corte fixo. Então, o ponto de corte é tirado de acordo com o nível dos candidatos. Então, a gente percebeu que faltou, na maior parte do país, mais da metade dos alunos. Isso pode influenciar no nível da prova que eles fizeram. Por isso, Ana e Isabela estão esperançosas com o Enem mais inusitado da história. Dormir um pouco mais cedo e poder relaxar para não ir para a prova com uma mente tão pressionada assim, mas ainda com a matéria fresca na cabeça. A abertura dos portões será às 11h30 da manhã do próximo domingo. Não esqueça o documento com foto e da caneta preta. E também da máscara, do álcool em gel e do distanciamento social. E como faltam 48 horas, é momento de relaxar a massa cinzenta do cérebro. É hora de estar buscando outras formas de se concentrar, para que eles tenham a mente descansada para o desafio de domingo. Então, reforçando aí, os portões vão abrir às 11h30 da manhã e serão fechados pontualmente à 1h da tarde. Não esqueça o documento com foto, a caneta preta e, claro, sem máscara de proteção, não é permitido fazer a prova. Boa sorte para todos os candidatos. Ainda hoje, a dica do chefe traz mais uma delícia. Cookie com gotas de chocolate. Receita fácil e saborosa, hein? Olha, bonita também, viu? E a seguir, bandidos armados e encapuzados renderam 2 motoristas dos Correios. A carga do caminhão foi roubada. O assassinato de uma manicure em Guarapari. Um casal foi preso acusado do crime. A mulher detida era amiga da vítima. Mais uma dupla é presa depois de furtar fios da iluminação pública em Vitória. No estilo, com gravata e tudo. É assim que Tiago vende água nos semáforos de Vila Velha. A gente já volta um instante só. TN1 de volta. Bandidos armados e encapuzados renderam 2 motoristas dos Correios e roubaram um caminhão em que eles estavam. As vítimas seguiam por uma cidade do interior de Mimoso do Sul quando o veículo foi interceptado por um carro de passeio ocupado pelos assaltantes. O bandido, que estava armado, chegou a atirar para anunciar o crime. Os motoristas então pararam o caminhão, foram rendidos e amarrados. Os 2 foram levados para uma estrada deserta e lá abandonados. A carga que estava no caminhão dos Correios foi toda transferida para outro veículo e os bandidos fugiram em seguida. A polícia investiga o crime e até o momento nenhum suspeito foi preso. Agora a gente fala do mistério em torno da morte da manicure moradora de Guarapari que estava desaparecida. A ossada da jovem foi encontrada na semana passada e com sinais de violência. Muito triste essa história, gente. A polícia está tentando descobrir o que teria provocado esse assassinato. Um casal suspeito do crime foi preso. A mulher detida era amiga da vítima. A polícia prendeu um casal acusado de matar a manicure Niácia Alves Santos, de 26 anos. Eles foram presos dentro de casa em Feu Rosa, na Serra. A polícia chegou até eles através de denúncias, depois que uma ossada feminina foi encontrada em uma área de floresta em Nova Almeida, na Serra. A ossada apresentava sinais de violência. Na região da costela ela estava quebrada e tinha indícios de que tinha ocorrido morte violenta, mas só que a gente não conseguiu precisar qual foi o instrumento, mas temos certeza de que foi morte violenta. O homem acusado tem 33 anos e a mulher 32. Durante as investigações, a polícia descobriu que a acusada era amiga da vítima, mas ainda não sabe o que teria motivado o crime. O casal matou a vítima. Agora a gente está tentando descobrir se eles mataram sozinhos, se tem envolvimento de mais pessoas ou não, qual foi a motivação, porque ontem a prisão foi temporária e as investigações continuam. Niásia saiu de Guarapari em uma moto que foi encontrada em Mantenópolis, interior de Minas Gerais. O veículo estava com o irmão da acusada, que para a polícia disse que comprou a moto no dia em que a vítima desapareceu. Ela nos informou que teria adquirido
a moto no dia em que a vítima tinha desaparecido e depois não teve notícia da vítima. E descobrimos que a moto estava no interior do estado, na cidade de Mantenópolis, com o irmão da investigada. Niácia desapareceu no dia 22 de dezembro do ano passado. Ela saiu de casa em Guarapari e disse para os pais que iria para Cariacica encontrar uma amiga. Depois disso, ela nunca mais foi vista. A jovem teve a ossada reconhecida pela mãe no DML na semana passada. Denúncias devem ser feitas ao 181. 2 homens foram presos suspeitos de furtar fios de cobre no bairro Santa Lúcia, em Vitória. A dupla carregava os fios furtados em uma sacola. A prisão foi feita pela Guarda Municipal depois que um comparsa da dupla, preso na manhã do mesmo dia, ajudou a identificar os parceiros. Além dos fios, em uma mochila que estava com a dupla, os agentes encontraram um alicate. Os 2 homens foram encaminhados à Delegacia Regional de Vitória. Ele acorda cedo para trabalhar e capricha na beca, com direito a gravata, borboleta e tudo. Pois é, sabe para que tanta elegância? É para vender água mineral. A ideia do Tiago, um autônomo que encontrou nos semáforos de Vila Velha uma forma de complementar a renda da família. A elegância não perde para o calor escaldante do verão. Camisa social, suspensório, gravatinha borboleta nos trinques. Esse é o Tiago, o garçom do sinal de trânsito. Se você passar pela Rodovia do Sol, na altura da antiga Embratel, você vai ter o prazer de ser servido por esse cara simpático, alegre e gentil. Cara, eu acho que todo mundo nessa pandemia teve que se reinventar. Parabéns à atitude do rapaz, que cada vez oferta conforto para quem está indo trabalhar e consegue ganhar também um pão de cada dia aí. E essa é a marca registrada dele, sorriso no rosto, mesmo de máscara e vestimenta impecável. O diferencial foi, o meu traje, de estar sempre procurar atender o cliente da melhor forma possível, e passar credibilidade, E dessa forma, eu trajando, essas roupas, a gente acaba passando um pouco mais de credibilidade para o cliente. A ideia de trabalhar vendendo água mineral no sinal de trânsito veio para complementar a renda da família. Ele tem uma loja de roupas íntimas junto com a esposa. Porém, esse extra no sinal já é o suficiente para ajudar nas contas. Nós temos uma pequena empresa na área de moda íntima, E aqui, através da venda das águas, a gente acaba complementando a nossa renda. Como a empresa ela começou agora, eu tenho que esperar um pouco, para a gente poder estar colhendo nossos frutos. E com isso eu estou trazendo as vendas das águas, para poder ajudar na despesa em casa. O Tiago começou a realizar esse trabalho no início do mês, quer dizer, tem pouco tempo, umas 3 semanas só. E já está bombando, fazendo o maior sucesso. Quem compra, elogia bastante. E quem não compra, elogia também. Trabalho honestamente é bom. O trabalho diferenciado, eu já tinha visto ele aqui algumas vezes e ele se destaca, porque ele vem inovando a venda de água, muito educado, corre atrás, não está esperando que as coisas aconteçam, ele está fazendo acontecer. E Tiago faz tudo com máscara, álcool em gel e toda a higiene possível. Isso é trabalho. Não é correr atrás, não. É correr na frente. O empreendimento é isso. A gente tem que estar sempre se reinventando, procurando novas formas de conseguir atender o cliente. Isso serve para qualquer empreendimento, para qualquer empresa, Se a gente fazer algo diferente, a gente consegue ter resultados diferentes. Muito bacana, A gente vê o Tiago aí, mas também vários semáforos da Grande Vitória. Tem muita gente também seguindo essa tendência aí, não é? Verdade. Pensando no negócio do futuro. Tem que correr atrás, como o Luciano falou, não é correr atrás, Andar na frente. E a seguir, mais de 18 mil garrafas de cerveja foram apreendidas na Serra. Toda sexta-feira tem que bater ponto, viu? A dica do chefe de hoje tem um biscoitinho especial, cookies com gotas de chocolate. Delícia, viu? Maravilha, a gente já volta um instante só.
Estamos de volta agora, 12h29, e a gente volta a falar com a repórter Manuela Machado sobre a chegada dos pacientes de Manaus. Pois é, eles foram levados para o Hospital Jaime Santos Neves, na Serra, que é referência no tratamento da Covid aqui no estado. Manuela, a gente volta com você. Olá, agora boa tarde, estamos de volta e vamos voltar a falar sobre os pacientes de Manaus. 36 pacientes, 18 chegaram ontem à noite e 18 durante essa madrugada. Já estão internados no Hospital Jaime Santos Neves, que fica na Serra. E nós vamos conversar agora com o subsecretário de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde, aqui da Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo, é o Gleikson Barbosa. Boa tarde, Gleikson. Boa tarde. Como que estão esses pacientes lá no Jaime, na situação do estado de saúde deles? O Estado do Espírito Santo, solidariamente, a Manaus, o Estado do Amazonas, e através de uma solicitação do Ministério da Saúde, solicitou 36 leitos de enfermaria para atender esses pacientes provenientes de Manaus, onde colapsou o seu sistema de saúde. Então, o Estado do Espírito Santo, avaliando toda a sua ocupação de leitos, e recebemos esses pacientes ontem através de 2 voos, Chegou primeiro às 8h30, 18 pacientes, e 1h45 da manhã mais 18 pacientes, onde foram encaminhados, através do serviço de remoção planejado pela Secretaria de Estado da Saúde, para o Jaime Santos Neves, onde passaram por uma avaliação com exames de imagem e exames laboratoriais, onde estão sendo assistidos e tendo todo o tratamento da Covid-19. Só uma paciente que passou mal durante o voo? Nós tivemos alguns pacientes que lamentavelmente tiveram a descompensação do seu quadro de saúde, onde 4 desses pacientes foram para a UTI e 29 deles fizeram uma avaliação e que agora, aos poucos, estão retornando para o leito de enfermaria. Qual a idade, a faixa etária desses pacientes? A faixa etária desses pacientes vão de 28 anos de idade a 79 anos de idade. E tem uma equipe lá de Manaus, do Amazonas, acompanhando esses pacientes aqui, ou uma equipe nossa do estado? Esses pacientes, eles foram acompanhados por 6 profissionais, 4 enfermeiros, 2 médicos. A equipe do Jaime, que é uma equipe qualificada, com bastante expertise, uma equipe que foi treinada para receber esses pacientes. Esses pacientes estão num único bloco, sendo assistido, isolado, e o hospital ele vai estar disponibilizando 2 boletins diariamente para estar fornecendo a Manaus e assim todos os seus familiares, tendo em tempo real como está o quadro clínico dos seus entes queridos. Agora, subsecretário, os capixabas, muitos capixabas, estão com receio. O Estado, legal, o Estado disponibilizou essas vagas, mas se o capixaba precisar de uma UTI, como é que fica? Eu gostaria de dizer para toda a sociedade capixaba, nós tivemos a primeira expansão de leitos, e hoje nós estamos na segunda expansão de leitos e não faltou leito para ninguém. O sistema de saúde do Espírito Santo não colapsou. Hoje nós temos mais de 150 leitos de UTI disponíveis na rede, caso necessário, se algum paciente precisar desse recurso. Queria dizer para vocês que não vai faltar nem leito de UTI e nem oxigênio no Estado do Espírito Santo, porque foi feito um planejamento estratégico e nós continuamos com o nosso processo de expansão de leitos. Estamos na segunda fase e esses leitos estão sendo expandidos de forma regionalizada. Nós monitoramos rigorosamente 24 horas todo o percentual de ocupação de paciente. E por isso que o Estado do Espírito Santo, através da nossa liderança, nosso governador Renato Casagrande e o nosso secretário Nésio, se sensibilizou e fomos solidários recebendo esses pacientes provenientes de Manaus. Tá ok. Muito obrigada, Gleikson Barbosa, que é subsecretário de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde aqui do Espírito Santo. E nós voltamos com vocês aí no estúdio, George e Bruna. Valeu, Manuela. Valeu, subsecretário. Obrigado aí pelas informações. Olha, mais de 18 mil garrafas de cerveja foram apreendidas na Serra. As investigações apontam que a bebida seria entregue em uma empresa laranja no Rio de Janeiro. A apreensão aconteceu na BR-101, no posto da Polícia Rodoviária Federal.
Os auditores fiscais da Secretaria da Fazenda também atuaram na abordagem e descobriram a fraude. De acordo com a nota fiscal, a carga saiu de Sergipe e teria como destino o Rio de Janeiro. Mas a empresa carioca, na verdade, é uma empresa laranja criada somente para realizar esse tipo de fraude. Ou seja, os criminosos emitiram a nota como se fosse para outro estado, mas na verdade eles iriam distribuir a bebida aqui no Espírito Santo de forma clandestina, com preço abaixo do mercado e sem recolher impostos. A carga foi avaliada em quase R$80 mil e foi encaminhada para a sede da Receita Federal. Fim de semana está chegando e como fica o tempo, hein? Hoje pela manhã já choveu em algumas regiões da Grande Vitória, mas o sol segue tímido. A previsão é que a sexta seja de pancadas de chuva. Na Grande Vitória, sol entre nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 32 graus e mínima de 22 na capital. E pelo jeito, o fim de semana vai ser todo assim. Sol com nuvens e chuva passageira. Amanhã o tempo segue instável. O sol aparece entre nuvens e chove em alguns momentos. O dia segue abafado em todas as regiões. Sexta-feira com estreia aqui na Dica do Chefe. Hoje quem ensina uma sobremesa maravilhosa pra gente é a Luana, lá de Vila Velha. E a receita de hoje é fácil, baratinha e super saborosa. É dia de aprender a fazer cookie, aquele biscoitinho assado maravilhoso e com gotinhas de chocolate. A dica desta semana serve para aquele café da manhã reforçado, saboroso. Ou então para tarde, né? Maravilha! São cookies. E quem é mestre nos cookies é a Luana. Ela está participando da Dica do Chefe pela primeira vez. E Luana é uma menina super empreendedora, viu? Ela queria de início vender bijuterias. Mas o coração falou mais alto e ela partiu para os doces. Quando começou a pandemia, eu não teria como arranjar um emprego fora, por causa do meu filho pequeno também, teria que ser alguma coisa de casa. Aí eu queria alguma coisa para vender pelo Instagram e pensei em bijuteria, que minha irmã às vezes fazia brincos e tal. Mas depois eu mudei de ideia e comecei pelos doces que eu sabia, bombom aberto, e fui aprimorando aos poucos. Bom, chega de conversa, chega de falar que eu tô com fome, viu? Vambora, anota aí os ingredientes. 1 ovo, 3/4 de xícara de açúcar, 3 colheres de sopa de manteiga, 1,5 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de chá de essência de baunilha, 1 colher de fermento, 1 pitada de sal e gotinhas de chocolate a gosto. Agora vamos, a Luana vai colocar a mão na massa. Numa vasilha, coloque o ovo, o açúcar e mexa um pouquinho. Depois acrescente a manteiga e mexa mais um pouco. Em seguida vai o trigo e continue misturando. Por fim, para dar o ponto, misture com as mãos mesmo. Logo depois acrescente a pitadinha de sal, a essência de baunilha e não pare de mexer. Como último passo, adicione as gotinhas de chocolate a gosto e o fermento. Sempre misturando, hein? Não esqueça! Para dar a forma de biscoito, separe os pedaços e com as mãos vai modelando os cookies. Deixe tudo num forno pré-aquecido a 180 graus por no mínimo 25 minutos. E tem algum segredinho que você gostaria de falar para quem está assistindo agora, que está curiosíssimo aí para saber como é que faz, né? Tem algum segredinho na hora de mexer? A gente viu que tem que mexer bastante, né? Tem que mexer bastante para a massa ficar bem homogênea. E esse lado empreendedor que a Luana tem, né? Esse aqui não é o único produto que ela faz várias outras coisas, né? Passa um pouquinho do cardápio que você faz para divulgar. Bombom aberto, tem de morango e de uva. Eu faço coxinha de morango, faço até fundir na vasilhinha. Tem barra recheada também, é o que mais vende. Bom, isso tudo é para a próxima vez. Por hoje a gente vai ficar aqui, ó, no cookie. Vou experimentar agora, mas vou fazer de um jeito que transmita segurança para todo mundo, né? Eu vou fazer um truquezinho aqui, não vou tirar a máscara,
Vou só pegar um pedacinho do cookie e colocar por baixo da máscara para não tirar a proteção e também não deixar de provar, né? Bora? Vamos lá! A pandemia faz isso com a gente, né? Não tirei a máscara, também não deixei de provar essa delícia, café da tarde, ó. Prontinho, Luana. Obrigado, parabéns. E seja bem-vinda ao Dica do Chefe, porque como eu falei lá no início da reportagem, essa é a primeira participação de muitas da Luana. Se Deus quiser. O Luciano falou que ia fazer um truque com a máscara. Eu achei que a máscara ele tinha um corte, um zíper, alguma coisa. Ele vai e levanta a máscara. Ele quis dizer que ele não tirou a máscara para manter a segurança ali, tá certíssimo, né? E provou a delícia, provou o biscoito. Verdade. Olha, além do cookie, né? Você viu aí que a Luciana faz vários outros tipos de doce. E para encomendar é só entrar no Instagram dela, @luadoceira. E a gente fica por aqui. Muito obrigado por assistir ao jornal. Sextou pra mim. Pra mim nem você, tanto. sextou? Amanhã eu estarei aqui editando. Isso aí, gente. Um ótimo fim de semana pra vocês. Até segunda-feira. Beijo, gente. Até mais.